que fazer quando o título que te definia quase como pessoa na sua cabeça já não se aplica mais? Quando você sai do mundo corporativo com um grande sucesso, por exemplo, e vai para uma outra área. Ou quando você sai de um cargo e começa em outro cargo, em outro lugar, ou num cargo que você tem que dar um step back para poder ir em direção ao que você gostaria. Muita gente faz essa mudança de carreira hoje em dia, né? Como é que a gente lida com isso no dia a dia sem ter esse sofrimento tão grande? Quando a gente olha para alguma coisa assim, o primeiro significado que o cérebro dá é de perda. A gente sabe racionalmente que não é, às vezes é até um ganho, mas o cérebro entende isso como um luto. Eu estava aqui e perdi isso. Então a gente precisa reensinar o cérebro a enxergar qual que é o valor nessa mudança, para enxergar que não é uma perda, não necessariamente é um luto. E a gente precisa também respeitar essa questão de que às vezes sim é um luto, às vezes sim é uma perda, mas uma perda que é necessária para aquele momento, para a gente ter uma mudança, para a gente ter uma vida até melhor. Então, quando a gente olha para isso, primeiro é respeitar o que a gente está sentindo, né? Nomear, para a gente poder racionalizar isso, não ficar tão forte. Estou me sentindo mais perdida, estou me sentindo sem chão, estou me sentindo talvez num luto, ou estou me sentindo super feliz e aliviado. Tudo isso passa pela nossa cabeça ao mesmo tempo, às vezes, né? E a partir dessa nomeação, a partir de entender o que está passando comigo, começar a mudar a mentalidade para que seja alguma coisa positiva. Então, se ancorar nos seus valores, se ancorar no seu propósito, ou no planejamento que você fez para atingir o seu propósito, como é no caso de um step back, por exemplo, ou de uma aposentadoria. Qual que é o meu propósito agora? Para onde eu estou indo agora? Isso me serve para onde eu estou indo? E em situações em que você perde o emprego por alguma outra questão, também definir um novo propósito, definir um novo caminho, ou talvez manter o mesmo propósito, mas num outro lugar. E como que eu faço isso num outro lugar? Então é se ancorar nesses valores, nesse propósito, para você continuar caminhando. A dificuldade é quando a gente não tem mais esse título que antes a gente achava que nos definia, é justamente como é que eu continuo caminhando sem saber quem eu sou. Então por isso que a gente tem que se ancorar nesses valores e propósito, para a gente ter uma noção agora mais profunda do que eu realmente sou, porque a gente não é o nosso trabalho, por mais que a gente às vezes ache que é, e a gente não é os nossos pensamentos também. Então às vezes os pensamentos negativos, os medos, as inquietações também não nos definem, né? Então a gente tem que ressignificar tudo isso. Parecem palavras muito abstratas, mas é justamente fazer essa mudança do que eu estou pensando para algo que me sirva, né? Para algo positivo. Então pensamentos e crenças que sejam úteis para o que eu estou buscando agora, o que a gente chama de ressignificar, né? Para eu saber se elas são úteis ou não, preciso saber para onde eu estou indo. Então é um pouco de ter muito firme esse propósito e esses objetivos. E também começar a me redefinir por outras coisas. Então se eu não sou mais aquela pessoa, por exemplo, que era diretora de uma empresa multinacional, o que eu sou agora? Se eu não sou mais aquela pessoa que era influencer e famosa, não sou tão famosa agora, tenho um outro trabalho, o que me define agora, né? As nossas experiências, o que a gente conquistou dentro do trabalho, de soft skills, de entregas, de novos comportamentos, isso tudo fica com a gente, isso tudo define a nossa personalidade. Então você não perde tudo que você construiu, você só perdeu um título, porque agora você vai ter outros títulos, talvez até mais bacanas. Por isso que é legal também às vezes ver quando as pessoas colocam no LinkedIn, eu sou fulano, diretor ou gerente ou VP de tal empresa, sou pai do fulano e sou surfista. Isso é muito legal, porque ele está colocando já que ele é muito mais do que aquilo. Então ele já está se preparando para um momento em que ele não for mais aquela pessoa naquela empresa. Ele é também um pai, ele é também um esportista, ele é também uma série de outras coisas, e que isso tudo, esse conjunto todo somado aos comportamentos e aos valores é que vai definir o que essa pessoa é. Tem uma questão importante também da gente dizer, que a gente evitar de ancorar muito a nossa persona profissional a uma empresa específica. Então é muito comum a gente atender o telefone ou se apresentar em reuniões ou até em entrevistas. Eu sou a fulana de tal da empresa X. Numa época eu trabalhei na Nestlé. Eu trabalhava na Fundação Nestlé de Cultura, que era muito bacana. E aí era tudo, eu sou a Adriana da Fundação Nestlé. Então ficava muito ancorada naquilo. E eu me lembro que por ser da Nestlé, eu tinha um poder de barganha com vários fornecedores muito grandes. Eles sempre atendiam quando eu pedia desconto, eles sempre tentavam fazer o melhor possível para o que eu estava pedindo, ou me atender em pedidos que normalmente eles não fariam, mas porque era da Nestlé, eles faziam e sem cobrar. Então, naquela época eu achava que eu era muito boa negociadora, porque eu estava me ancorando
negociando naquele poder que a empresa Nestlé tinha. Então, quando eu saí da Nestlé, eu notei essa diferença muito grande no trato com fornecedores, inclusive porque eu fui trabalhar numa empresa que era um fornecedor. Então, quando eu estava negociando daí com outros fornecedores ou negociando com clientes, pior ainda, né? Meu poder de barganha foi todo pelo ralo. E eu tive que reaprender a negociar. Olha que barato. E aí, com essa nova forma de negociar num cenário em que eu não tenho essa chancela da empresa em que eu tô, o poder de negociação sou eu comigo, eu aprendi muito mais o poder da influência, da comunicação numa negociação. Que isso me serve até hoje agora, independentemente se eu estiver numa empresa que é cliente, numa empresa que é fornecedora, numa empresa que é terceiro setor, ou que é do governo, ou até particular. Então, é a gente ter essa consciência de que a gente precisa construir o que nós somos, não o que nós somos dentro da empresa X.